Bom, e agora a gente passa para o cenário internacional. O atual endurecimento das políticas migratórias nos Estados Unidos está transformando aquele antigo sonho americano em um cenário de incerteza e medo para as comunidades latinas, inclusive para os brasileiros que sonham em viver em solo estadunidense. E para analisar esse cenário, nós vamos conversar agora com Arthur Banzato, que é doutor em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal da Grande Dourados. Ele vai aparecer de forma remota aqui na nossa tela para conversar com a gente. Olá, professor, seja bem-vindo ao Conexões. Peço que para a gente começar, o senhor se descreva para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, boa tarde Camila, boa tarde Sara, boa tarde telespectadores. Meu nome é Arthur Banzato, eu sou um homem branco, de cabelo raspado, olhos castanhos e uso óculos. Sou professor do curso de Relações Internacionais do UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Bom, para a gente começar, professor, como que a gente pode avaliar essa atual situação aí dessa... O que a gente pode chamar dessa crise migratória, né? Os Estados Unidos incrementando o poder de grupos que fiscalizam a presença de migrantes ilegais. A gente sabe que essa repressão atinge inclusive cidadãos dos Estados Unidos e pessoas que estão legais nos Estados Unidos. De que forma que isso deve mudar e está mudando a perspectiva de pessoas que pensam em migrar para os Estados Unidos? Bom, primeiramente, acho que é importante a gente destacar que essa repressão ao migrante em situação irregular, né, que o governo tende a chamar de ilegal, ela sempre existiu nos Estados Unidos em diferentes governos, né? O que a gente está presenciando agora é um aumento no grau de violência e na intensidade dessas ações que se dão tanto no âmbito das deportações em massa, né, como a gente tem visto, mas também das detenções desse imigrante em situação irregular. E eu também destacaria, né, talvez o grande diferencial desse governo Trump atual é o número de deportações de pessoas detidas não na fronteira, né, não tentando ingressar no território estadunidense, mas pessoas que já estavam no interior dos Estados Unidos há muitos anos, né, sobretudo a partir das ações do ICE, que é a agência, o Serviço de Alfândega e Imigração dos Estados Unidos, e sobre isso tem até um dado curioso, né, só para a gente fazer uma comparação. No governo Biden foram 50 mil migrantes irregulares deportados no ano de 2024. No governo Trump, em 2025, esse número saltou de 50 mil para 230 mil, né? Então, só para a gente ter aí um comparativo de como essas ações se intensificaram em grau de violência, mas também em quantidade. Bom, essa repressão, né, à imigração ilegal para os Estados Unidos pode fazer com que os brasileiros que estão lá de forma ilegal queiram voltar para o país, né, voltar para o Brasil, ou pessoas que estão planejando ir para os Estados Unidos, elas parem esses planos por enquanto? Sim, com certeza, né? Claro que a decisão individual, ela vai levar em consideração uma série de fatores, né? Mas, com certeza, o risco é maior, né? Então, tanto para quem já está no território dos Estados Unidos, quanto para quem busca ingressar por vias indocumentadas, vamos assim dizer, né? Mas, ainda assim, claro que isso não elimina o fenômeno por completo, né? Sempre um cálculo ali de custo-benefício a partir da possibilidade de renda e ascensão social que cada indivíduo vislumbra dentro desse fenômeno migratório. Professor, já que o senhor falou desse sonho que muitos vislumbram, né? A gente sabe que o Brasil tem regiões aí muito conhecidas, né? Por grupos de pessoas que vão para os Estados Unidos, grupos aqui em Goiás, Minas Gerais, tem cidades que são conhecidas por isso, inclusive, né? E que há esse sonho, esse desejo de ir para os Estados Unidos, ganhar dinheiro, mandar de volta para a família, construir patrimônio. Mas parece que esse sonho já não é tão possível, não só pela questão da repressão à imigração, né? A questão da economia dos Estados Unidos também tem interferido nessa ideia de que se mudar para lá é uma porta de entrada aí para a riqueza. Com certeza, como você bem pontuou, né, o Brasil ele tem uma
uma longa tradição aí de emigração para os Estados Unidos, né, buscando, ainda que em situações irregulares, ainda que em trabalhos informais, mas buscando uma ascensão social a partir de um aumento exponencial da renda, né, e isso vem diminuindo, tanto pela dificuldade migratória, né, que vem afetando tanto quem está em trânsito quanto quem já está lá, mas a própria situação econômica dos Estados Unidos. A gente tem observado, por exemplo, ao longo aí desde o ano passado, né, a questão do tarifaço, e isso tem gerado, ainda incipiente, né, um início de recessão econômica, mas também uma inflação por conta da tarifação dos produtos importados, né? Então, a dificuldade talvez hoje ela seja maior do que foi em outros anos, mas ainda assim, para algumas pessoas pode ser que compense depender aí do projeto de vida que ela tem. Mas eu concordo com a premissa, né? Esse sonho americano, ele vem sendo cada vez mais desconstruído a partir da realidade concreta, né? A gente acabou de conversar com o professor Arthur Banzato, que é doutor em Relações Internacionais e professor da Universidade Federal da Grande Dourados. Muito obrigada, professor. Bom final de semana, bom carnaval para o senhor. Eu que agradeço pelo convite e um bom final de semana e um bom carnaval a todos e todas.